de onde foi? O que vocês estão olhando para cima, varões? O que vocês estão olhando para cima? Enchei-vos do Espírito Santo e agi para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Pastor Clodoaldo, vem até aqui, meu irmão. Enquanto você já começa, não espera por mim não, já começa a orar. Já pede ao Senhor para usar o seu servo aqui. Eu peço pedir para os irmãos trazerem isso aqui abaixo. Pastor Clodoaldo vai falar aqui, mas já vai orando. Levanta a tua voz, levanta a tua voz. Ora pelo homem de Deus, ora pelo profeta. Peça para que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és grande, forte, criador. Tu és o dono da nossa vida. Ó Deus, estamos aqui mais essa manhã. O Senhor deslocou o Teu filho, Senhor, com tantas coisas para fazer. A sua esposa, a pastora Gigiana, partindo para o Quênia, Senhor, se preparando nesse momento. Mas ele veio, enfrentou a chuva. São os Teus propósitos, ó Deus. Eu me envergonho diante do Senhor por não poder dar o que o Senhor merece. Mas conheça o nosso coração em verdade. Usa o Teu servo. Fala, Senhor, conosco através dele. Estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Somos Teus filhos. Somos Teus filhos. E filho aceita a correção do Pai, direção do Pai, herança do Pai. Então usa, Senhor, o Teu filho mais uma vez. Usa o Senhor fortemente para que o Senhor possa falar conosco, nós que estamos aqui e aqueles que estão à distância. E não nos deixa parar de Te glorificar, porque é simplesmente para isso que nós existimos. Já está perto a Tua volta, mas nós não descansamos. Te louvaremos aqui para fazer um reflexo dos céus, ó Pai querido, aqui na terra. Usa o Teu filho, fala conosco em o nome de Jesus, amém. Dê o microfone, meu querido. Bom dia, irmãos. Pode tomar o seu lugar? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, irmãos. 10 anos. E 10 anos é uma data muito significativa, né? A irmã Marcele, eu pedi permissão do pastor Ricardo. Cadê ela? Onde ela está? Ali. Se você depois com o pessoal do louvor pudesse ficar preparadinho, que aí no final nós vamos terminar adorando. Se aí na conclusão da palavra nós terminarmos adorando. Esse é o lugar que nós temos que alcançar. Esse é um lugar que nós devemos alcançar. Não é um lugar simples. Não são canções, não é isso. Não são músicas, não é isso. É alcançar um lugar para termos uma pessoa. Porque o lugar pertence a uma pessoa. A presença de Deus, a eternidade pertence a Ele. Então, a nossa busca, ela tem que ser por esse lugar, chamado presença de Deus. Deixa eu deixar aqui, que aí eu vou me organizando no horário aqui melhor. Nunca foi tão necessário está escrito, né? Está escrito. Está escrito que o amor de quase todos, nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Quando fala do amor de quase todos, entenda, é mais do que 50%. Se esfriaria. O tempo hoje é esse. Pastor Ricardo, pastores, nós temos que tomar cuidado para não fortalecermos uma igreja fraca. Nós temos que tomar cuidado com líderes fracos. Porque senão, estou tentando me organizar aqui para me propor, porque eu quero deixar isso bem claro hoje para vocês. Porque senão nós vamos perder o mais importante evento da nossa fé, chamado arrebatamento da igreja.
Não estou falando de salvação, estou falando de arrebatamento da igreja. Você vai entender que algumas pessoas não serão arrebatadas, mas não quer dizer que elas não estão salvas. Mas ela não completou a carreira ainda, então pode perder tudo. Então esse é o problema. Então, por exemplo, nós estamos aqui. Você pode afirmar categoricamente, eu sou um salvo. Pense bem para você responder. Porque essa é uma afirmação muito séria. Muito séria. É colocar na minha afirmação um juízo de Deus. É eu colocar na minha boca uma afirmação que talvez o Senhor não esteja dizendo a meu respeito. Isso é sério, sim ou não? Então, eu sou um salvo. Essa não pode ser uma declaração feita por fé. Não pode. Não pode. Como assim, pastor? Eu vou te explicar, muito simples. Hebreus 11 define fé. Qual é a definição de fé em Hebreus 11? Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Fé é um comportamento que eu tenho hoje para alcançar algo que ainda eu não possuo. Então ninguém pode afirmar por fé, eu sou um salvo. Você não pode trazer essa afirmação para o seu tempo presente. Isso é muita ousadia. E esse tipo de afirmação pode estar apontando para um comportamento que pode te tirar desse lugar chamado salvação. Por quê, pastor? Muito simples. Efésios 2:8, não é por obras para que ninguém se glorie. Se eu afirmo categoricamente eu sou um salvo, eu estou me amparando talvez em algum atributo, em algum comportamento, em algum bem que eu possa estar produzindo na minha vida. E não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Temos que tomar muito cuidado. A igreja desistiu de perseverar por esse lugar chamado eternidade. A igreja desistiu, ela não quer mais isso. A igreja não entendeu, a igreja moderna, eu não estou falando de São José, de Poá, de São Paulo, estou falando de uma forma global. Não entendeu isso aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16, que fala da conversão de Paulo. O senhor vai lá, fala com um homem chamado Ananias, um homem de Deus, vai lá e você vai falar com Saulo, e você vai levar uma mensagem para ele. Qual a mensagem? Versículo 16 de Atos 9. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É uma mensagem que foi para o novo convertido. Paulo, novo convertido aqui, não é? Não é isso, pastor, em Atos 9? A mensagem de Deus para o novo convertido foi: vá lá para que ele saiba o quanto importa, o quanto é importante ele sofrer pelo meu nome. A igreja não entendeu isso. Não entendeu que tem que ir além. Não entendeu isso. Mas vamos lá. Atos capítulo 14. Capítulo 14, versículo 22. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Em algumas versões, você vai encontrar no lugar de tribulação, a palavra tribulação, a palavra sofrimento. Tá? Você tem na sua Bíblia a palavra sofrimento? Sofrimento. É isso que o evangelho produz, hein? Sofrer. Então, você evangelizar o povo aí para eles virem para a igreja, aceitar o evangelho para ficar a vida boa, cuidado. Você pode estar indo na contramão de um discurso de Deus. Aí ele vai chegar aqui com essa ideia, não vai conseguir permanecer.
Ele vai se sentir enganado, vai dizer, me apresentaram algo e é outra coisa. Você já viu uma fala assim por parte de algumas pessoas dizendo, parece que quando eu vim para Jesus, parece que as coisas pioraram para a minha vida? Já ouviram isso? E as pessoas falam isso assustadas. Pois é, mas que está escrito, né? Que na verdade, quando você vem para Jesus, você importa sofrer por amor ao meu nome, importa que por meio de muitas tribulações sejamos salvos. Cuidado. Cuidado, porque se nós não nos apegarmos a uma mensagem bíblica genuína, e se você não gastar um bom tempo sendo doutrinado numa mensagem bíblica, contextualizada, por isso que a gente tem que ler Bíblia. Por que existem muitos pastores pregando, assim, me perdoe o termo, mas assim, bobagens? É bobagens, não dá outra palavra melhor para falar. Não dá para usar uma palavra mais culta, uma linguagem mais culta, mais formal, para dizer o que alguns pastores estão pregando. Não dá para dizer. É bobagem. Por quê? Porque alguns pastores nem a Bíblia estão lendo. O evangelho raso. Gera um povo raso. Aí o negócio vai apertar. Ele não vai aguentar. Ele vai sair fora. Posso essa introdução, essa pequena introdução? Vai para Mateus 24. E vai juntando, tá? O texto que eu li agora há pouco, Atos 9, o texto que Atos 14, vai juntando, ok? A fala que eu dei, que a questão não é você estar condenado, perdido. Não, a questão é você não ser arrebatado. A questão primária hoje é essa. Você ser arrebatado. Você vai entender isso aqui. Olha, Mateus 24. Quando nós vamos falar de escatologia, a doutrina do fim dos tempos, nós temos que entender que Paulo fala sobre escatologia. Paulo fala sobre a doutrina do fim dos tempos. Pedro fala. João fala. Daniel tem uma fala escatológica muito importante. Você quer entender sobre o período da grande tribulação, quando começa e tal, tem que estudar Daniel, profeta Daniel. Ok? Mas eu preciso ouvir sobre a doutrina do fim dos tempos da boca de alguém muito importante, que é Jesus. Não é que, assim, é porque é ele, né? Ele é o assunto da escatologia. Então Jesus ensina, pastores, sobre escatologia. Então vamos ver o que Jesus fala sobre escatologia? O que Jesus fala sobre a doutrina do fim dos tempos? Capítulo 24 e 25 de Mateus, talvez sejam os dois capítulos mais importantes de ensinamento de Jesus sobre o fim dos tempos. Capítulo 24, ele fala da escatologia de uma forma geral, mas olhando para quem? Ele está olhando para quem? Para Israel. Ele está falando da volta dele, do fim de todas as coisas, mas olhando para quem? Para Israel. Capítulo 25, ele continua falando para todos, mas olhando para quem? Para o gentil, para a igreja. Ok? Então vamos lá. Capítulo 24. Sem só dar uma contextualizada, porque a minha fala hoje vai ser breve, mas vai ser um pouco expositiva, um tanto quanto expositiva. Vai ser capítulo 24 e 25 que nós vamos falar nessa manhã. Capítulo 24, versículo de número 4, Jesus chama a atenção dos discípulos. Ele diz o seguinte: vede que ninguém vos engane. A primeira fala dele. Lá no Monte das Oliveiras, sentado no Monte das Oliveiras, eu fico imaginando a cena. Ele sentado no Monte das Oliveiras e olhando a cidade de Jerusalém. Monte das Oliveiras no alto, Jerusalém está lá embaixo. Aí eu quero imaginar que ele já estava até orando, olhando para a porta dourada, que é por onde ele vai entrar na sua vinda. Ele diz para os discípulos: ninguém vos engane. Estou só aqui, já daria uma pregação temática de 50 minutos. Nesse versículo. Por que Jesus está dizendo, ninguém vos engane? Porque o engano é um fato real para quem crê. Não pense que porque você crê em Jesus, porque você pertence a uma igreja saudável, que você não pode ser enganado. O alerta tem que estar ligado. Você tem que estar ligado.
Não se engane. Cuidado que você pode ser distraído. A palavra engano aqui, ela é bem abrangente. Você não pode ser distraído, você não pode perder o foco da verdade, você não pode tirar os teus olhos do que é a verdade. E só existe uma verdade. Cuidado, não se engane. Esses dias eu vi um vídeo, está sendo transmitido? Que bom, que bom. Pelo que eu vou falar agora, que bom. Esses dias eu vi um vídeo do Papa. E o Papa dizendo que ele não sabe por que Jesus foi crucificado. E ele falando, realmente eu não sei porque Jesus foi crucificado. Eu olho para falas dele, eu olho para o crucifixo e eu fico me perguntando, por que o Senhor se deixou ser crucificado? Não vos engane. O representante máximo do cristianismo católico vai de forma pública e começa a plantar no coração daqueles que o seguem uma dúvida. Não há motivos para Cristo morrer na cruz. Deixa eu te dizer uma coisa. Não há nada mais doente, mais corrompido, mais perverso, maligno do que dizer não há motivo para Cristo não morrer na cruz. Sem Cristo morto na cruz não tem remissão de pecado. Não tem remissão de pecado. Só há um que nega o Cristo crucificado, e esse é o espírito do anticristo. Só ele tem interesse em negar o Cristo crucificado. Mas Jesus falou, fique tranquilo, Jesus falou, está escrito aí na tua Bíblia, não está? Não vos engane, não se distraia, não perca o seu foco do objetivo, do alvo, não perca o alvo. Se você não for um homem, se você não for uma mulher da Bíblia nesses últimos tempos, você inevitavelmente vai ser enganado, vai ser. Não importa quantos louvores, Marcelo, não importa quantos louvores você cantou. Pastor, não importa quantos cultos você abriu, não importa quantas palavras você pregou, não importa quantas ministrações você interpretou em Libras, se você não for um homem bíblico, você vai ser enganado. Mateus capítulo 22, versículo 29, vocês erram desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Desconhecer a Bíblia, não ter uma experiência bíblica, pessoal. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você conhece de Bíblia hoje, você absorveu onde? De uma experiência pessoal com esse livro ou de você ouvindo pastores ministrando num púlpito? Porque se o que você tem hoje de experiência, de construção espiritual na sua vida, é baseado no que você ouviu de alguns homens e mulheres de Deus, e não da Bíblia, você está com problema. Graves problemas. Porque todo homem e toda mulher tem que ter uma experiência pessoal com a Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia é tirada agora, pastor, chega um decreto agora. Prefeitura de São José dos Campos para o carro das fiscalizações ali. Dezenas de carros, os fiscais entram com força policial, adentram a igreja e eles dizem, a partir de agora está proibida a abertura de toda a Bíblia. E eles passam recolhendo todas as Bíblias que tem aqui. E te obriga a pagar as Bíblias no seu aplicativo do seu celular. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto você tem na sua consciência as Escrituras para te sustentar nesses últimos tempos de luta? O quanto você tem? O quanto você tem? Tirou sua Bíblia da mão, fechou sua, você não tem mais Bíblia, você não tem mais Bíblia no aplicativo, você não tem mais acesso à literatura bíblica. O quanto você tem de textos bíblicos na sua consciência para você invocar nos momentos das suas lutas? O quanto você tem? Fale para mim, responda-me. A Bíblia tem cerca de 32 mil versículos, depende da versão. Conforme a versão varia um pouco mais, conforme a versão varia um pouco menos. Você tem na sua boca agora, vamos fazer uma chamada, pastores, vamos fazer uma chamada. 100 versículos de cor, livro, capítulo e versículo, 100. Gente, 100. A Bíblia tem 32 mil, 10% seria 3.200 versículos. 10%. Ou seja, 90% de perda. 1% seriam 320 versículos. 100 versículos é menos que 0,3%. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem 100 versículos de cor, livro, capítulo e versículo, para dizer agora, no bate pronto?
como podemos esperar sermos arrebatados e salvos se não temos conteúdo bíblico na nossa consciência? Me responda. Olha o estado que nós estamos. Nós temos boas canções na boca. Nós temos uma boa teologia no entendimento. Mas não temos o fundamental, que é a palavra de Deus para nos governar. Versículo 4 de Mateus 24. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Só há uma forma de estarmos blindados quanto ao engano. É se você tiver Bíblia, conteúdo bíblico na sua consciência. O Espírito Santo só vai gerar em você uma revelação bíblica a partir da oportunidade da sua experiência com esse livro. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo não vai colocar texto bíblico na sua mente se você não se der para esse livro. Esquece, para com essa bobagem. Isso é bobagem. Ah, mas Deus pode fazer todas as coisas. Pode, mas Deus não honra o negligente, o preguiçoso, o indolente. Não, Deus não faz isso. É questão de lógica. A Bíblia eu posso ler. Por que o Espírito Santo vai colocar... Esse negócio aqui é pesado, né? Vou deixar aqui. Então nós temos que ter conteúdo bíblico. Versículo número 5, Jesus diz: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente, escute, olha o versículo 6. Certamente, você tem percebido como tem crescido as oportunidades de salvação através de outros discursos religiosos? Quando fala, muitos dirão ser, eu sou o Cristo, a ideia aqui não é dizer, porque aqui Jesus está falando para judeus. O Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito para gentios. Ok? Mas Mateus não, foi escrito para judeu. Então a linguagem é para comunicar com o povo judeu. Quando ele diz, muitos virão no meu nome dizendo que eu sou o Cristo, Jesus não está falando do personagem apenas. Jesus está falando de alguém que foi enviado para salvar, o Messias, o ungido. Quantos salvadores têm surgido hoje? Deus está dizendo. E eles vão enganar. Versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não os assusteis, porque é necessário. Está para estourar uma guerra lá na fronteira da Sérvia com o Kosovo. Já não basta todo o conflito na Europa, Ucrânia, Rússia, que está ali um barril de pólvora. E agora, ali nas fronteiras da Sérvia com o Kosovo, os Estados Unidos pressionando a Sérvia para tirar os seus soldados da fronteira, Kosovo que é apoiado pela OTAN. Então o negócio está descontrolado. Não tem mais controle. É só você dar um tempinho, né, e ver algumas informações, alguns materiais sobre geopolítica, e você vai ver que o mundo não tem mais um controle. Guerras, rumor de guerras, mas olha a fala de Jesus, mas não vos assusteis, fiquem tranquilos. Interessante, não é? Então, ele traz um cenário caótico, né? E diz, não, mas não se assuste. Aí eu me lembro de João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. A chave está ali. Mas como desenvolver essa crença, essa fé, em tempos tão difíceis, sem estar conectado com essa palavra? Mas enfim, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Ele está no controle de todas as coisas. E ele termina o versículo 6 dizendo, mas ainda não é o fim. Então, segura aí, ainda não acabou. O tempo do fim não começou ainda. Ele está dizendo, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, mas não é o fim. Ok? Tranquilo? Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. As catástrofes estão acontecendo. Recentemente teve o terremoto no Marrocos. Nós estivemos lá, né, pastor Ricardo? Foi o ano passado, né? O ano passado, mais do ano passado. Esse mês agora, esse final desse mês, estou voltando lá no Marrocos. Estamos indo lá, isso é bênção. Depois eu compartilho com você a estratégia. Eu preciso de vocês lá. Vamos estar lá no Marrocos. Morreu muita gente.
A mídia divulgou bastante, não divulgou? Mas não falou dos quase 20 mil ou mais que morreram lá na Líbia. Não falou. Por que não falou? E a Líbia está ali no norte da África, ali também. Porque Marrocos atende expectativas socioeconômico-políticas. A Líbia não. A Líbia é um país totalmente entregue, o negócio está meio desorganizado. Está aí. Reino contra reino, fomes, terremotos. Só que no versículo 8, aí Jesus diz de novo, não é o fim, é só o começo das dores. É só o começo. Então não é o fim ainda, é só o começo das dores. E aí Jesus continua falando, e a fala de Jesus é referente ao começo das dores. Mateus 24, esse texto nós estamos lendo, Jesus está falando de um panorama antes do arrebatamento da igreja, antes do começo do fim, porque o começo do fim se dá início com o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, o anticristo é revelado e começa o tempo do fim. Então o arrebatamento da igreja é antes do tempo do fim. Então Jesus está falando, não é o fim, é o começo das dores, é fome, falsos cristos, nação contra nação, mas é só o princípio das dores. Então o cenário que ele está falando aqui nesse texto que nós estamos lendo em Mateus 24, nós estamos sendo textuais, ok, gente? Então você vai me ouvindo, mas checa na Bíblia, tá? Não vai na minha conversa, não. Não vai, não. Não fica na minha conversa só, não. Você tem que ficar com a Bíblia. Então tudo que Jesus está falando é de um período antes da grande tribulação, antes da igreja ser arrebatada. E o cenário já não está bom, concorda comigo? Já não está tranquilo, né? Já está meio tenso, né? Não é um mar de rosas. Como é que eu posso pregar que está tudo bem para esse povo aí fora, perdido? Fala para mim. Não é uma falta de responsabilidade enorme? Biblicamente falando? Vai estar um povo, pastora, tudo brincando. E o couro comendo solto aí. Eles estão brincando de carrinho, de boneca, os crentes. Agora, olha o versículo 29. Jesus aperta mais o parafuso ainda. Então, essa conjunção, ela quer dizer o seguinte: nesse período antes do fim, vai acontecer o que nós vamos ler agora. Então, sereis atribulados, vos matarão. Você está preparado para isso? Tem Bíblia, tem vida com Jesus, tem vida de oração, tem intensidade na sua fé, para você encarar tudo isso e ficar como Jesus aconselhou, não vos assusteis. Porque ele está dizendo, então, vocês serão atribulados. Vocês vão ser atribulados, sofrimento. Tribulação é sofrimento. Vocês serão atribulados. Vos matarão. Você pode não ser morto aqui no Brasil. Assim, de uma forma tão simples como você pode ser morto lá no Irã, no Afeganistão, no Iraque, na Somália, no Quênia. Tivemos o missionário Chiquinho, que foi assassinado no Quênia. Vos matarão por causa da sua fé. Por causa de você crer em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso que Jesus está falando é antes do arrebatamento da igreja. Mas aqui você pode criar muitos problemas também, por você ser um cristão, aqui no Brasil, aqui em São José dos Campos. Você pode criar muito problema para você. Está escrito aqui, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Odiados. Hoje você levantar um discurso cristão, já te coloca uma marca ideológica. E a nossa marca não é ideológica, a nossa marca é a cruz. Mas os ativistas, eles nos marcam como ideológicos, como extremistas religiosos. Porque hoje você dizer que é um cristão que defende o casamento heteroafetivo, você já é odiado. Você já é odiado. Você dizer que não concorda com o aborto, você é odiado. Porque você é politicamente incorreto. Sabe o que é normal hoje? É você concordar com o aborto,
O que é normal hoje é você concordar com a descriminalização das drogas. O que é normal hoje é você apoiar a questão do livre discurso e doutrinação das crianças no que diz respeito à identidade de gênero. Mas se levantar contra isso, você vai ser odiado. É ódio, vão te olhar com ódio. Não tem tolerância. Não há tolerância. Estou falando do Brasil, irmãos. Hoje é eleição para o Conselho Tutelar. Vocês prepararam um Conselho Tutelar aqui, pastor, para concorrer? Isso aí, a igreja vai votar neles, né? Porque os conselheiros tutelares são uma barreira de contenção para proteger as nossas crianças, tá? A proposta do Ministério da Educação é ensino integral para os nossos filhos. Já está chegando essa conversa por aqui já também? Legal. Vai tirar o filho da sua casa, seu filho, vai colocar numa escola integral com toda uma estrutura ideológica sociocomunista para destituir os valores da pátria, os valores pater-família. Seu filho vai ficar 8, 9 horas na escola sendo bombardeado com isso, vai chegar na sua casa cansado e você não vai ter tempo para ele. Quando ele tiver adolescente, vai acontecer o que aconteceu comigo há uns 20, 30 dias atrás. Uma mãe me procurou para dizer que a filha dela, que não é um adolescente, é uma criança, 10 anos é criança. Quantos anos tem essa garotinha do seu lado, minha irmã? 8, 2 aninhos mais nova que ela, 10 anos. A filha chegou para a mãe e disse: mãe, eu queria dizer para a senhora que eu sou lésbica. Eu gosto de menina, eu tenho prazer de estar com meninas, eu não quero... Então, mãe, eu sou lésbica. Uma criança de quantos anos eu disse? 10 anos. Não sabe nada. Uma criança de 10 anos não sabe nada, é uma criança. Vá lá conversar na escola. Não, porque minhas amigas todas são lésbicas também. Elas namoram umas com as outras. Vai lá na escola reclamar. Se você for lá, você corre o risco de ser denunciado ao Ministério Público. Você corre o risco de ser denunciado para o Conselho Tutelar. Você corre o risco de perder não vai perder, mas você vai sofrer uma pressão incrível para tomar o teu filho. Perder vai ser difícil. Por enquanto está difícil, né? Daqui a pouco fica mais fácil. Na Europa isso é muito fácil, na Europa isso é fácil hoje. Sabe por quê? Porque Jesus falou isso aqui. Está escrito na tua Bíblia. Versículo 9 de Mateus 24. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está aí, ué, na sua Bíblia. Está aí. Não perde o controle da sua casa, não. Perde o controle da tua casa, não. Versículo 10. Nesse tempo, então, vamos só contextualizar. Jesus está falando de um período antes do arrebatamento, ok? Vocês vão entender isso mais claro ainda daqui a pouco. Antes do arrebatamento, antes do início da grande tribulação. Isso já é claro por Jesus contar, dizendo que ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então ele está contextualizando esse momento. Está claro para vocês isso, queridos? Mas vai ficar mais claro ainda daqui a pouco, que tudo isso é antes da grande tribulação. É para agora, é hoje. Isso aqui tudo é para agora. Versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esse relato do versículo 10 é um quadro pintado diferente do momento social que nós vivemos hoje. Muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E a fonte desse escândalo, a matriz desse escândalo, desse ódio e dessa traição é só uma: amor ao nome de Jesus. Porque amar o nome de Jesus significa ir para um extremo. Sabe, pastor? É para um extremo, pastores. Eu não negocio o que a Bíblia diz. Eu não negocio. Existem pastores que são defensores do aborto? Existem. Existem pastores que são defensores da descriminalização das drogas? Existem. Existem pastores que são defensores, né, da questão de influência e doutrinação de gênero para as crianças. Existem pastores. Líderes evangélicos existem. Existem líderes evangélicos inclusivos. Inclusivos. O evangelho não é inclusivo. Não é. O evangelho não é inclusivo. O evangelho é exclusivo. Não é que ele exclui.
Ele é exclusivo não por excluir, ele é exclusivo por ser próprio. Tem as suas próprias características. Ele não cede. O Evangelho diz: sede santos como o Senhor é santo. Isso não é inclusão, isso é exclusividade. É exclusividade, é diferente. Você precisa entender isso. Deus não aceita todos. Que loucura é essa? Que loucura, da onde tirar isso da Bíblia? Que Deus aceita todos. Aceitar é trazer para o seu convívio. Não, Deus não aceita todos. Ele veio para salvar todos. Mas ele vai aceitar. Quem que ele vai aceitar? Aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Está escrito. É simples assim. Esses dias, uma pessoa postou lá no Instagram, lá, um pessoal meu postou um vídeo lá sobre falso profeta, que eu falei no falso profeta é espada, tem conversa. Aí uma irmã, pastor, mas nós temos que orar por todos os inimigos. Por que eu não posso orar pelo falso profeta e pelo falso mestre? Ixi, meu Deus do céu. Eu não costumo responder os comentários de rede social. Não faço, porque isso não rende, concorda, gente? Ah, mas isso eu não aguentei. Esse eu não falei, senhor, eu não vou aguentar não, aí. Essa mulher está querendo dizer que eu tenho que orar pelo falso profeta e pelo falso mestre? Não tem que orar por eles. Eu mandei 2 versículos para ela. Aí, eu me lembrei depois, mas já tinha publicado, claro que eu não ia voltar lá, de uma outra publicação de Paulo, quando chega e tem o falso profeta lá, o Elimás lá, miserável lá. Paulo desce o porrete nele. Deus fala, seu miserável, seu cão do inferno, Deus é contra você, Deus vai te destruir. E a outra querendo orar pelo falso profeta. Falsos profetas e falsos mestres são cães adestrados pelo diabo, irmãos. Cuidado para você não estar sendo influenciado por essa tendência ideológica de que Deus é amor. Claro que Ele é amor. Mas e o restante da essência da natureza dele não conta? Não conta. Ele só é o Deus amoroso. Aquele que tem fogo nos olhos, suas vozes são como as vozes de muitas águas. Aquele que o rosto brilha mais que o sol na sua maior força. Aquele que tem um cetro de ferro na mão para julgar as nações e pisará. Esse não existe? Esse Jesus não existe. Esse aí está fora da Bíblia. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Com o advento das redes sociais, o que tem de irmãos nossos. Pastor, fica tranquilo, tem gente aqui que está nessa, viu? Lá também tem, ué. Nosso povo assiste o YouTube, assiste o Instagram. As pessoas que estão longe da Bíblia ficam fascinadas quando aparece um maluco dizendo, revelando CPF, RG. E se bem que em alguns casos, né, essa pessoa que revela CPF e RG dá um frio na barriga de alguns, né? Porque se revela o CPF e o RG, revela o Serasa também, né? Então vai que, né? Que coisa inútil, não é verdade? Não é inútil? Pare para pensar. Revela o nome. Inútil. Mas essa é a manipulação do falso profeta, do falso mestre. Tem um moço que está vindo aqui no Brasil. Ele é lá do Quênia. O pastor está vindo aqui no Brasil, ele é do Quênia. Ele terminou uma cruzada, porque ele quer envolver o Brasil. Ele está forte em alguns lugares do mundo, ele tem muita influência digital, muita. E ele quer entrar no Brasil. Ele não entrou forte ainda, então ele está vindo. Só esse ano já veio 2 vezes para o Brasil. E esse moço, ele chama-se David Warr. Então você vê esse nome, você já chuta que é laço. David Warr, conhecido como profeta da chuva. Já ouviram falar do profeta da chuva? Pois é. Você andou ouvindo as pregações dele lá, achou bonito? Cuidado, viu? Porque ele fala de assunto interessante. Ele tem a mesma fala que a gente, sabia, pastora? Ele fala de arrependimento pesado, não fala de dinheiro e fala sobre arrebatamento. Ó o laço aí, ó o laço. Aí você senta para ouvir ele. Aí você vai ouvindo ele. 15 minutos depois você vai ouvir ele dizendo que a Bíblia não fala das 2 testemunhas lá em Apocalipse?
Quem leu a Bíblia sabe que fala, né? Quem não leu vai falar assim, que testemunha é essa, né? Mas está lá, está aqui na Bíblia, tá? Então leia para você saber. A Bíblia fala de duas testemunhas que se manifestarão no período da grande tribulação. Agora, olha a confusão agora. Ele diz, pastor, que ele não, ele não é fraco, não. Tem uns falsos profetas que os bichos é forte mesmo. Eu falo assim, não, esse aí o cara é bom mesmo. Esse não é um falso profeta canela fina, não. Esse é um falso profeta perna grossa. Porque ele diz que ele é as duas testemunhas. Ele não é só uma das. Interessante, porque se ele dissesse que é uma das duas testemunhas, a gente ia ficar meio bravo com ele. Falar assim, não, meu Deus, meu irmão, me ajuda. Não, ele já arrebenta logo. É como se fosse assim, já que é para arrebentar mesmo, eu vou arrebentar com gosto mesmo. Ele diz que ele é as duas testemunhas. Semana passada, numa igreja aqui em Barueri, uma igreja que cedia vários eventos com pastores influentes e relevantes no Brasil, em Café de Pastores, sediou uma conferência com esse homem. Uma igreja que eu pensava até aparentemente séria, trouxe ele para falar. E alguns pastores lá ouvindo ele, batendo palma para ele. Aí fizemos uma pergunta, vem cá, mas, doutor David, porque nós tivemos uma conversa com ele, eu, o pastor José, um grupo de pastores, com a equipe dele. Porque com ele você não pode conversar. O Chiquinho, lá no Quênia, foi conversar com ele. O Chiquinho chegou para cumprimentar ele. Não, ele não fez isso. Se afastou. Ele não cumprimenta, ele não toca na mão das pessoas. Sabe por quê? Porque ele é uma das duas testemunhas. Ele é santo demais. Aí perguntava assim, vem cá, mas doutor David, as duas testemunhas, elas vão se manifestar no período da grande tribulação. E elas serão mortas. E ele disse, pois é, eu fui morto já também, no céu. Morri no céu e voltei. Eu falei, ai, não dá. Não dá. É muito para mim isso aí. Mas as pessoas... Agora, deixa eu dizer uma coisa. Tem milagres, tá? Tem sim. Milagre. Milagre é um termo que é atribuído ao Senhor. Tem sinais. Esse é o termo correto. Tem sinais. Ele tem sinais. Paralíticos andam. Ele é conhecido como o profeta da chuva. Vai lá. Vai nessa. Fica longe da Bíblia para você ver. Porque se você não tem conteúdo bíblico, essas conversas nos engodam. Mas Jesus falou, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o versículo 12, por se multiplicar a iniquidade. Porque o histórico de muitos falsos profetas e falsos mestres, o histórico é iniquidade. Quando você ligar o seu YouTube, quando você ligar o seu Instagram e você vê um pastor com a calça apertada, camiseta apertada, sobrancelha feita, cabelinho na régua, abra o oi com ele. Abra o oi com ele. Abra o oi. E se ele, né, nesse perfil, né, nesse style dele aí, ele começar a falar de dinheiro, enrolar a língua, e você não entender o que ele está falando, e soltar uma, entre as revelação, chuta que é laço. Esse é todo a liturgia, é o enredo da manipulação do falso profeta e do falso mestre. Está assim. Sabe, e esses falsos profetas, esses mestres, esses apóstolos, bispos e pastores que estão nesse style, calça apertada, camisinha justa, de marca, malhadão, bombado, físico, cabelinho na régua, fez a sobrancelha, todo no laser, a barba, sabe, esse esqueminha aí? Enrolando a língua, soltando uma palavra de revelação ali vazia, que não é objetivo para canto nenhum. Iniquidade. Vaidosos, adúlteros. É só você acompanhar os casos de escândalo. Adúlteros, abusadores, assediadores, ostentadores, vão mostrar os seus carros, vão mostrar a sua riqueza, porque aí é uma forma de tocar na ganância, né, do coração das pessoas que os ouvem, né?
Então, as ovelhas que estão indo para o matador, na verdade, estão querendo comer desse pasto que ele está mostrando. Mas não estão querendo comer do pão da vida e nem beber da água, que quem beber dela nunca mais terá sede. E por se multiplicar a iniquidade é um comportamento definido da seguinte forma: você sabe que não deve, mas faz. Eu sou um crente, eu adoro a Deus, eu sou um pastor, sabe? Eu sou um ministro de louvor, de adoração. Eu sei que eu não devo adulterar, não posso trair minha mulher, mas eu vou lá e vou trair minha mulher. Eu sei que eu não devo mentir, sei que eu estou fazendo errado, mas eu vou lá e faço. A iniquidade é a consciência clara, objetiva do pecado e a decisão firme de praticá-la. E o amor, por causa dessa quantidade de iniquidade, de muitos vai se esfriar. Tem muitas pessoas, por serem rasas na fé, rasas biblicamente, elas estão esfriando o amor. Não é o amor, é o amor a Deus. O coração desceu, sabe, pastor? O coração esfriou. Rasos, não tinha conteúdo bíblico, não tinha um discipulado firme. Não aguentou. Só que no versículo 13, Jesus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então a minha conta e a sua conta é perseverar até o fim, apesar de tudo que ele disse que vai acontecer e que já se cumpre nos nossos dias. Essa é a nossa conta. Então tira dos seus lábios: está difícil, não consigo, é muita pressão. Jesus sabe de tudo isso aí. Ele só disse uma frase: se você perseverar, se você insistir em ficar em mim, você vai ser salvo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele passou a conta todinha para mim e para você. Ele diz: a minha conta eu já paguei. Morri na cruz, levei sobre mim o teu pecado, enviei o meu Espírito Santo para habitar em você e deixei a minha palavra. A sua parte é ficar firme. O apóstolo Paulo usa uma palavra para ficar firme. Ele usa uma palavra grega para firme, chamada stekete. Paulo, ele usa essa palavra quando escreve aos Filipenses, quando ele diz ficai firmes. E ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava ali, né? Tinha um soldado romano do lado dele, que acompanhava ele. E quando ele usa essa palavra, ficar firme, ele usa uma expressão que se referia ao exército romano na época, que quando eles iam para uma batalha, por exemplo, uma centúria, e aí vinha um exército muito maior, ou uma legião preparada e vinha um exército muito maior, os soldados romanos, eles posicionam aqueles escudos, já viram nos filmes, aqueles escudos? Eles embraçam o escudo e eles pegam, volta a perna para trás e empurra o corpo para frente. Para quê? Ficar firme, para resistir o avanço daquele que quer te vencer. Carreira da fé é isso. Sabe quem é que fica firme? É você. Não é o Espírito Santo. É eu que fico firme, eu que tenho o dever de ficar firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí olha que coisa extraordinária, versículo 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, tudo isso que Jesus disse que vai acontecer, já acontece no nosso meio: guerras, rumores de guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, sermos atribulados, sermos mortos, odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus, escândalos, traição, ódio, esfriamento, multiplicação da iniquidade. Nada disso será capaz de impedir que o evangelho seja pregado a cada povo, tribo, língua e nação. Por que não? Porque há remanescentes de Jesus nesse mundo, firmes nele, que vão continuar avançando para pregar o evangelho. A pergunta é: onde estão esses remanescentes? E então o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações. E como é que termina o versículo 14? E então, agora começa, pastor. Agora começa a grande tribulação. Ficou claro nessa exposição bíblica aqui? Pra vocês entenderem o tempo da grande... Está aqui agora começa a grande tribulação. E então virá o fim. Quando? Quando tudo isso estiver acontecendo e vocês virem, versículo 15, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Pronto, tá aí. Começou. Começou. Você vai ser arrebatado. Não fale por fé. Só. Muitas pessoas têm expressões de fé. Expressões verbais de fé.
mas não possuem caráter de homens e mulheres de fé. Fé é o firme fundamento que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. Não vive de acordo com esse ambiente dito em Hebreus 11. Você será arrebatado. E agora eu quero ir para o capítulo 25. Capítulo 25 tem 3 histórias que Jesus conta em Mateus 25. 3 histórias. Para falar do reino dos céus. Da entrada no reino dos céus. O tema do capítulo 25 de Mateus é entrada no reino dos céus. É mostrar aqui o que se parece. Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante. Então Jesus no capítulo 25 de Mateus vai falar agora como entrar nesse reino. E aí ele usa 3 histórias. Primeira história, parábola das 10 virgens. Conhecem? Quantos conhecem a parábola das 10 virgens? Isso aí. Segunda história, parábola dos talentos. E terceira história, julgamento dos gentios. Você não pode desconectar as 3 histórias. Você não pode falar da parábola das 10 virgens sem falar da parábola dos talentos e do julgamento dos gentios. Você não pode. Senão você não vai entender a história toda. O que Jesus quer dizer. Por isso que ler a Bíblia é importante, gente. Por isso que ler um versículo só, ouvir um versículo, não, você tem que chegar. Claro, pastor, a gente tem 50 minutos num culto para transmitir uma palavra. Então a igreja precisa chegar e se aplicar durante a semana, né? Nós precisamos ficar em cima da Bíblia ali para você. Então vamos lá. 3 histórias. Parábola das 10 virgens, dos talentos e do julgamento dos gentios. Jesus usa essas 3 histórias para falar da entrada no reino eterno. Para falar desse lugar. Que começa com o quê? A história, a entrada no reino dos céus. Começa com o arrebatamento. Então a fala de entrada no reino dos céus começa falando de arrebatamento. É a primeira porta de entrada. Para estarmos com o Senhor para sempre. Ué, pastor, mas quem morreu em Cristo já não está com Jesus na eternidade? Não, calma. Está bem, está no paraíso, vamos colocar assim. Mas ainda não está com o Senhor para sempre. Não está. Quem morreu em Cristo ainda não está com o Senhor para sempre. O apóstolo Paulo fala isso de uma forma clara. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Hoje tocou trombeta aqui, né? Mas não foi trombeta de Deus ainda. Talvez para muitos, graças a Deus ainda não foi. Para muitos talvez, graças a Deus não foi. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, amém? Aí, ó. Você está jogando essas cadeiras para cima, meu irmão. Eu estou dizendo que nós, os vivos, seremos arrebatados vivos. Não entendeu, não? Isso pode ser um termômetro. Isso pode ser um termômetro no nosso coração. Do quanto de fato amamos a vinda dele. A Bíblia tem disso, ela dá umas pegadas na gente, assim, quando a gente está mais distraído. Então nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E olha o que diz o final do versículo 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós só estaremos para sempre com o Senhor a partir do arrebatamento. Tranquilo? Cheque. Cheque nesse texto, dessa fala. Nós estamos falando algumas coisas importantes, mas estamos indo para a Bíblia. Então, quando Jesus fala agora sobre o reino dos céus, sobre entrar no reino dos céus em Mateus 25, ele começa, claro, falando do arrebatamento, porque a entrada é permanente para estarmos na presença de Deus. E ele conta a parábola das 10 virgens. Nós falamos sobre isso no discipulado, não. No discipulado, esse último, eu concluí o assunto. No anterior foi sobre os talentos. Sobre as 10 virgens foi na conferência de manhã. Depois vocês podem entrar no YouTube. Está lá, é a palavra de domingo de manhã. Aí foi 2 horas falando sobre isso. Por isso que eu não vou falar, porque é muita coisa, né, pastor? Aí vocês entram lá, aí tem os detalhes
do que Jesus está falando na parábola das 10 virgens. Eu vou sintetizar, porque o nosso tempo não permite, eu tenho que falar dos outros 2 textos. Parábola das 10 virgens, não se esqueça, Jesus escreveu, o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus, então a linguagem é para judeu. Aqui está falando de um casamento, correto? Fala de um casamento e fala de um noivo, mas não fala da noiva. Olhe no texto, não fala da noiva. Por quê? Porque o assunto de Jesus aqui não é a noiva, não é. A noiva é a igreja, é que vai casar com ele. Você está líquido e certo, ele não vai ficar sem noiva no altar, não vai. A questão é se eu vou estar lá, essa que é a questão. Se você vai estar lá, essa que é a questão. Mas que ele vai ter uma noiva, ele vai ter, ele está preparando essa noiva, Apocalipse 19. Então Jesus aqui, Mateus 25, na parábola das 10 virgens, não tá, o assunto não é a noiva. O assunto é quem prepara a noiva. Porque quem são essas 10 virgens? Aí se você for lá no YouTube, vai ver esse vídeo completo, você vai entender bem detalhado. Nós não temos tempo para isso aqui agora. Mas eu não vou deixar você sem informação básica. Quem são essas 10 virgens? Essas 10 virgens eram 10 mulheres que preparam a noiva para o casamento. Dentro da tradição judaica é assim que acontece. E tem uma série de detalhes muito importantes que no vídeo eu falo. Então essas 10 virgens é quem prepara a noiva. É quem cuida da noiva. É quem está vestindo a noiva, preparando ela para se encontrar com o noivo. E o texto diz que eram 10 virgens. E as 10 tinham lâmpadas acesas. Por que lâmpada acesa? Porque a noiva se encontrava com o noivo, não sabia a hora. Isso é tradição, isso é uma tradição do povo judeu, não sabe a hora. Então vai casar, a noiva está prontinha. Cadê o noivo? Calma, fique pronta, essa é a sua parte. E a noiva ficava pronta ali, o tempo que fosse necessário, com as suas ajudantes, que são as 10 virgens. E isso acontecia à noite. Eles ficavam sempre atentos para ouvir um grito, que era um proclamador que passava nas ruas da cidade onde ou do vilarejo que ia celebrar o casamento. Quando o noivo falou, não, agora eu vou chegar para casar, saiu um proclamador público gritando pelas ruas, eis o noivo, ele saía proclamando. Aí todo mundo vinha para se encontrar com o noivo. Deixa eu te dizer uma coisa, esse grito, eis o noivo, está sendo, tá? Como, pastor? Os sinais, é o grito. E quando era dado esse grito do proclamador, eis o noivo, as pessoas agora se reuniam para ir para o casamento, mas a noiva ia na frente. E quem ia guiando a noiva na escuridão? As 10 virgens com as suas lâmpadas acesas, porque tinha que ter lâmpada acesa para guiar ela à noite. E quem não tinha lâmpada acesa não podia entrar na festa de casamento. Então na parábola das 10 virgens, eram 10 virgens e 10 tinham lâmpadas acesas, sim ou não? Qual era o problema delas? De 5. Qual era o problema das 5? Que a Bíblia chama de louca, de nécia, mas no original essa palavra significa incrédula. Elas não acreditavam que poderia chegar o noivo na hora e elas não estavam preparadas. A questão não é se você não crê em Jesus. Não, elas criam que o noivo ia buscar a noiva, elas criam. Elas só não criam que seria tão rápido. Você crê em Jesus, você ama Jesus, você ama a Deus. Talvez você só não creia que a igreja seja arrebatada, só isso. Só isso tudo. Você só não crê que o arrebatamento vai ser nessa iminência que a gente fala, que se prega, que alguns pastores pregam. Você só não crê nisso. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você tem o Espírito Santo, você está fluindo nos dons, você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, você é um adorador, você é idôneo, você cuida bem da sua família, você é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Você paga as suas contas, você não mente, você não trai o seu casamento, você não trai os seus amigos, você é idôneo no seu comportamento moral. Sua lâmpada está acesa. Mas você não crê que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento e por causa disso você não está cuidando da sua reserva de azeite. A lâmpada está acesa, mas não tem reserva de azeite. É o que o texto diz. 5 das 10 virgens foram consideradas loucas, ou no original incrédulas. Por quê? Porque elas não tinham reserva de azeite, pastor. A lâmpada estava acesa, mas não tinha reserva de azeite para manter a lâmpada acesa para o momento principal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem reserva de azeite? Você tem reserva de azeite para o momento principal? Você tem que pensar a respeito disso. Tem amor pela volta de Cristo? Tem desejo pela volta de Jesus?
tem amor pela volta de Jesus de uma forma assim, insana, louca, porque a cruz para esse mundo é loucura. Então desejar o que a cruz representa tem que ter expressões de loucura. Para nós que cremos, não é loucura, é poder de Deus. Mas tem essa reserva de azeite para o momento decisivo da volta de Cristo, você ser encontrado, aprovado por Ele. 5 eram loucas, incrédulas. Não vai voltar agora não. O noivo, vai dar tempo da gente encher a reserva de azeite. A reserva estava acabando, sabe? A lâmpada estava acesa. Eram virgens, estavam cuidando da noiva. Quem são essas virgens? É você, pastor. Somos nós, pastores. É essa moça que está fazendo libras aqui, ó. Porque ela está pregando, ela está cuidando da noiva. É vocês, ministros que adoram aqui, que tocam instrumentos. Vocês aí da mesa de som, da multimídia que transmite. Os obreiros ficam na porta. Todo mundo está preparando a noiva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem reserva de azeite aí? Porque se não tiver, veja bem, você é um homem bom. Você é uma mulher de Deus. Você ama Jesus. Você ora pelas madrugadas. Mas talvez você não está acreditando que o noivo vem. E aí você não está juntando reserva de azeite para o momento decisivo, a sua lâmpada continuar acesa. É disso que Jesus está falando aqui. As 5 virgens incrédulas não entraram para o casamento. Elas não foram para o inferno. O texto não diz que elas foram para o inferno, diz. Mas diz que elas não foram arrebatadas. Ficaram. E aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você topa ficar? E passar pelo governo do anticristo? Muitos serão salvos no governo do anticristo. Mas muitos não serão. Quem não for arrebatado não está perdido. Mas a chance de se perder é enorme. Com tudo que tem hoje, a favor da igreja, a palavra, o Espírito Santo, o povo já está fraco. Imagina quando tudo for tirado. Qual é a chance? Se não houve caráter para ser arrebatado, você acha que vai ter caráter para suportar o anticristo? Não está perdido ainda, irmãos. Mas vai ficar. E agora vai ser pelo sangue, né? A porta fechou. O texto diz que a porta fechou. Versículo 10. Saindo elas para comprar azeite, chegou o noivo. Minha vasilha está... Meu Deus, o noivo está chegando, eu não tenho azeite, deixa eu correr para comprar, deixa eu encher. Não dá mais tempo, o noivo já chegou. As que estavam apercebidas, as que creram, entraram com ele para as bodas e a porta fechou. Elas até gritaram, abre-nos a porta. Mas versículo 12 de Mateus 25, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Tem que ter reserva de azeite. Tem reserva de azeite? Como é que eu encho a minha vasilha de azeite? Uma vida de intensas orações. Não é a oração na reunião de oração da igreja que vai encher a sua taça, as suas vasilhas. É uma vida de intensas orações que vai te levar para um lugar chamado vida de adoração. Irmão, vocês me dão mais 20 minutos para fechar? Esse assunto é importante fechar. E aqui o pessoal que vem de manhã é um pessoal diferente, né? O pessoal que vem de manhã é um pessoal diferente. Eu sei, eu sou pastor de igreja também. Quem vem à noite, não estou desmerecendo quem vem à noite, pelo amor de Deus. É bênção também quem vem à noite. Mas quem vem à noite é mais compromissado, né? Não tem, olhou na hora da hora, a gente tem que acabar logo, senão ele fica brabo. De manhã não, né? O pessoal é diferente. Mas fica tranquilo também, você pode... Fica em paz aí. Como é que enche reserva de azeite? Uma vida de intensas orações, que nos constrói e nos coloca em um lugar chamado vida de adoração. Segundo lugar, o que enche minha vasilha de azeite? Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui está dentro de você, está em você. A todo momento. Conhecimento bíblico. Terceira ação que enche a minha vasilha de azeite, pregar o evangelho. Se você não evangeliza, você não está enchendo sua reserva de azeite. Nós vamos ver isso aqui. Fica tranquilo. Segunda história que Jesus conta sobre o reino dos céus. Primeira história, parábola das virgens, entrada. O que eu faço para entrar? Arrebatado. Aí já explanamos. Segundo, Jesus fala agora sobre os talentos. E a parábola dos talentos
muito conhecida, claro, de quem lê a Bíblia, né? Quem lê a Bíblia é conhecido. Quem não lê a Bíblia, essa palavra é uma novidade, né? Coisa nova, assim, tal. Mas está aqui já tem um bocadinho de tempo, uns 2000 anos aproximadamente, né? Mas quem não lê a Bíblia é uma história nova. Então, talvez para quem está assistindo, enfim, vai ser uma história nova. Se eu pudesse dar um conselho, eu te daria um conselho, que nada que está escrito na Bíblia seja uma nova história para você. Nunca seja. Que o que está na Bíblia seja sempre algo que você está em perfeita e contínua comunhão com essas histórias. Significa que você é um homem da Bíblia, uma mulher da Bíblia. A parábola dos talentos diz que um certo homem, ele saiu do país dele, saiu da terra dele. Só que antes de sair, ele chamou os seus servos. Te lembra alguma coisa? Atos 1:8. E recebereis do alto poder, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Te lembra alguma coisa essa fala aqui? Um homem que, ausentando-se do país, chama os seus servos e lhes confia os seus bens. Qual é o bem maior que Jesus tem nesse mundo? São almas, queridos. São vidas. Ok? Então, o Senhor dessa parábola confiou os bens aos seus servos. No versículo 15 diz que agora ele deu talentos para esses servos. São duas coisas diferentes. Às vezes a gente não olha para esse texto percebendo as duas coisas diferentes. Ele confiou bens e confiou, pastor Ricardo, talentos. Por que talentos? Para gerir os bens. Então ele confiou os bens. Jesus nos confiou a pregação do Evangelho. Esse homem agora confiou talentos. Dom, chamado, produtividade. E o texto diz que para um servo ele deu quantos talentos? Quantos talentos, irmãos? Para o outro ele deu quantos? 2. E para outro ele deu quantos? 1. Interessante que no texto diz que ele deu 5, 2 e 1, conforme a capacidade de cada um. Versículo 15. Jesus não te deu nada como um salvo, como um crente, que não seja além da sua capacidade. Então vai agarrando aí. Então, por exemplo, para mim ele me deu um talento, me deu capacidade de pregar, de ensinar, de pastorear uma pequena congregação, me deu, ué. Para outros, deu uma capacidade de ter várias igrejas, pastorear vários pastores. Para outro, ele deu a habilidade, por exemplo, de ser intérprete de Libras, de ser um músico, adorar o Senhor, trabalhar na multimídia, isso é talento também. Operar o som, fazer a transmissão pela internet, ser um obreiro, são talentos, de acordo com a sua capacidade. Então, ele dá, preste bem atenção nisso, de acordo com a capacidade. Agora, olha o que acontece depois de muito tempo. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos. Para quê? Para quê, irmãos? Me ajuda aí, prega comigo. Ajustar contas. Não é só prestar contas. Não é. O texto não fala de prestar contas. É ajustar. Como assim? Qual é a diferença? Simples. Prestar contas, eu vou falar o que eu fiz e o que eu não fiz, está certo. E ajustar? Não, eu tenho uma expectativa. Vamos ajustar minha expectativa e o que você tem para me entregar? Jesus vai ajustar contas. Ele vai ajustar. E aqui acontece algo muito lindo. Porque quando esse Senhor chega para ajustar contas, então se aproximou o que recebera 5, entregou mais 5. O Senhor ficou alegre demais. O Senhor ficou entusiasmado. A ponto do Senhor dizer: servo bom, servo fiel, muito bem. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, entra na minha alegria. O Senhor ficou entusiasmado, porque disse: eu coloquei só 5 e você me dobrou o resultado. Você é uma grande bênção. E tal. Chegou agora o que recebeu 2. Senhor, versículo 22, 2 talentos me confiastes. Está aqui mais 2. Ele dobrou. Ele não teve a mesma produtividade de quantidade que o primeiro.
mas ele multiplicou o que recebeu. O senhor dele ficou entusiasmado, ficou feliz da vida, disse: muito bem, você é um servo bom, você é um servo fiel, eu coloquei pouco, mas você me deu mais do que você tinha capacidade de produzir, e eu vou te colocar sobre muito, entra na minha alegria. Pensa num senhor todo entusiasmado e tal. Vamos lá, cadê o próximo? Aí chegou aquele que recebeu 1 talento. Recebeu 1. E quando esse que recebeu 1 foi se apresentar diante do Senhor, olha o que ele disse: Senhor, sei que tu és homem severo, ceifa onde não semeia, ajunta onde não espalha, receoso, porque conheço o teu caráter firme, eu escondi na terra o que era teu, e aqui está o que é teu, não perdi nada do que o Senhor me deu, está aqui o que eu devolvi. Como é que o Senhor ficou? Deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai satisfazer o coração de Deus se mantendo fiel naquilo que Ele te confiou. Você tem que ir além, porque a expectativa dele é você ir além. Existem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que dizem: não, tá bom demais, estou sendo fiel aqui, Ele me confia. Não. O Senhor, a expectativa dele é mais a teu respeito e a meu respeito. É mais. E não é uma expectativa que Ele vai administrar tranquilamente se você não atender. Não, é uma expectativa que se você não atender, Ele vai te excluir. E você vai entender o porquê. Então, Senhor, eu sei que o Senhor é severo, o Senhor colhe onde não planta, ajunta onde não espalha, e eu fui zeloso. Eu protegi o que o Senhor me deu. Não proteja aquilo que Deus te deu. Multiplica o que Deus te deu. Tem gente protegendo, cuidando, e por proteger e cuidar, não multiplica. A expectativa de Deus é que você multiplique. Olha a resposta do Senhor, versículo 26. Respondeu-lhe então, porém, o Senhor: você é mau. Meu Deus, olha que lapada. Ele não perdeu nada, gente. Ele não perdeu. Ele não pecou. Ele não adulterou, não roubou, não deixou de dar o dia, não fez nada disso, pastor. E simplesmente por ele ter guardado o que Deus confiou para ele, o Senhor olha para ele e diz: você é um homem mau. Você é um homem negligente. Você sabe como eu sou, e mesmo sabendo como eu sou, não tem temor no seu coração para exceder o que te foi confiado. Sabe o que você tinha que ter feito então? Você tinha que ter dado meu dinheiro para os banqueiros, porque se você tivesse dado para os banqueiros, ia ter juro, ia ter rendimento. Jesus espera multiplicação daquilo que Ele te confia. Ele não espera nada mais que isso. E sabe por que Ele espera? Porque Ele te dá de acordo com a sua capacidade, sim ou não? E por que Ele espera mais do que a minha capacidade? Porque sobre mim e sobre você está o governo do Espírito Santo, e sobre mim e você está a direção da palavra dele. Com o Espírito Santo nos governando e a palavra dele nos guiando, nada mais lógico e razoável do que fazermos muito mais do que Ele espera da nossa vida. Porque não é a força do nosso braço, é a dependência e a submissão à vontade dele. É simplesmente por isso. Não multiplicar o que Ele confia nas nossas mãos é simplesmente não submetermos a um governo que Ele colocou sobre nós, que é o Espírito Santo. Você acha que o pastor Ricardo tem capacidade para pastorear essa igreja? Sejamos sinceros. Você acha que o pastor Ricardo, pastora Rosa tem condição de pastorear esse povo? Vocês? Cuidar de vocês, pastores? Você acha que eles têm? Você acha que eu tenho condição de pastorear? Meu Deus, eu não dou conta de cuidar nem de mim. Sabe, se bobear, eu não sei escovar nem meus dentes direito. Quanto mais cuidar de um povo de Deus e direcionar para o céu, você acha que a gente sabe fazer isso? Mas ele disse: não, o Clodoaldo tem habilidades, o Ricardo tem habilidades, tem competência, a vida forjou, eu vou confiar nos meus bens e vou confiar a habilidade. Só que eu vou dar o meu Espírito Santo, eu vou dar a minha palavra, eu vou distribuir dons, e como é o meu Espírito, são os meus dons, Ele tem que me devolver muito mais do que Ele tem condição de dar, porque se não fizer isso, Ele agiu na força do braço dele. Está fora. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30, sabe como é que ele é chamado? Servo inútil,
lançai-o para fora nas trevas. Como é que ele foi chamado aqui? A palavra de Deus diz: você chega em casa, Jesus contando outra história, você está cansado, qual é o senhor que vai pedir para o seu empregado, dizendo assim: olha, acaba aí, toma banho, faz um lanche e depois você vem me servir? Qual é o senhor que vai falar isso para um empregado? Nenhum. Se não, antes ele vai dizer: vem agora, me serve, faz tudo que eu quero, e depois que você fizer tudo que eu te mandei fazer, aí você vai tomar o seu banho e vai comer. Aí Jesus diz: servo inútil é aquele que faz tudo o que foi mandado fazer. Ó, aquele que fez tudo que foi mandado fazer é o servo inútil. Qual é o destino do servo inútil? Versículo 30, está aqui. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. O Senhor tem expectativa de você fazer mais. Se você está fazendo só o que te mandaram, aqui não. Mas eu já ouvi em algumas igrejas dizer: não, isso não é meu papel. Isso não é minha função. Isso é a função do diácono. Eu sou pastor. Vou lá colocar o papel higiênico no banheiro, isso não é meu papel. Não, esse é papel do obreiro. Não, esse é papel do pessoal da mídia. Não, esse é papel do louvor. Se você faz só o que te mandou, o relatório a teu respeito é servo inútil. Vai além. Vai além. Pastor Ricardo ali rapidinho dizendo: pastor, nós estamos... É isso aí, pastor. Vai além. Vai além. Se o Revivo Missões está dando uma direção, legal, está nela, mas surgiu a oportunidade para ir além, vai além. Vai além. Você não pode ficar naquilo que foi colocado sobre você só. Vai além. Lição da parábola das virgens: tem a reserva de azeite. Lição da parábola dos talentos: faz mais. Vai além para você não ser servo inútil. E para nós encerrarmos, e se o pessoal da adoração já quiser ficar pronto aqui para nós adorarmos, terceira história, que é o julgamento dos gentios. Pastor, eu preciso dar uma mensagem aqui, ó. Você posso? Eu lembrei aqui agora e vi aqui agora, senão vai ter problema aqui. A gente é assim, né? Mariozan, eu devia ter te avisado, eu lembrei agora, que eu estou em São José pregando. Pode um carro só. Só será o bispo Nilson e a bispa Keila. Pode ser um carro só, tá bom? É assim, irmãos, fazer o quê? Desse jeito. Esqueci de avisar ele, ué. Mas Jesus é tão bom, né? Falei, mas Jesus é tão bom. Falei assim: ô meu filho, você, meu Deus, ô Clodoaldo, me ajuda, Clodoaldo. Clodoaldo, me ajuda, faz mais. Você não avisou o irmão, ele ia mandar 2 carros para pegar um casal só. Porque mudou os planos e eu esqueci. Irmão, eu fico tão à vontade para ser informal assim, sabe? É bom demais, né? Não é bom ser informal? Foge do protocolo da liturgia, né? Mas é o que nós somos, não é verdade? Mas enfim, vamos voltar aqui. Terceira história que Jesus conta em Mateus 25. E aqui nós vamos para encerrarmos. E aí o pessoal da música já quiser ir, já fica na introdução. Cadê o nome? A Marcele, né? Pode ficar aqui embaixo mesmo, Marcele. Aquela música que você pediu para o pessoal não acompanhar, você devia ter desobedecido ela. Você devia ter desobedecido. Tem hora que a gente tem que ir além, sabe? É que ela estava preocupada com o tempo, né? Foi preocupada com o tempo, tinha as canções que você tinha preparado, eu entendi, né? Mas o negócio começou a pegar no breu ali, não pegou não? Não foi, irmão? O negócio estava... A corredeira do rio começou a ficar forte, não ficou aquela hora? Mas é assim. Vamos adorar com essa canção, mas eu vou terminando, aí você já entra. Terceira lição: julgamento dos gentios. Isso aqui que Jesus está falando, no julgamento dos gentios, eu vejo o versículo 31 em diante, o versículo 31 até o versículo 34, como um evento do milênio, reino milenar. Beleza? Então, Mateus 25, parábola das virgens, arrebatamento. Aqui é milênio. Olha o que diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Aonde será esse trono? Aqui, quando ele for reinar 1000 anos. Agora, olha o que ele diz: e todas as nações serão reunidas na sua presença.
Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Preste atenção. Então, preste atenção, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entra na posse, escute, entre na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não é o que está escrito ali? Agora, Jesus vai explicar por que esses homens e essas mulheres vão entrar na posse do reino eterno. Ele vai explicar o porquê. Por que, Senhor, que nós vamos entrar? Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Estava nu e vocês me vestiram. Doente e vocês me visitaram. Presos e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, mas quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, abandonado, forasteiro, nu e te vestimos? Quando foi que estivestes doente, preso e te visitamos? Então o rei responderá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês estão fazendo. Preste atenção. O texto de Mateus 25, versículo 31, está dizendo por que homens e mulheres entraram no reino de Deus. Sabe por quê? Porque eles tinham obras. Preste atenção nisso. Eu preciso ser bem cuidadoso e bem bíblico agora para você não se confundir. Eles entraram porque tinham obras. Jesus está dizendo: entre. Por quê? Tive fome, vocês me deu comida. Tive sede, você me deu água para beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você me visitou. É por isso que você está entrando, porque vocês fizeram isso. Tinha obra. Você tem que ter obras, porque as obras testificam o Deus que você serve e crê. Pastor, mas e Efésios 2:8 continua valendo? Ninguém é salvo por obras para que se glorie, mas é salvo pela graça. Porém Tiago capítulo 2 diz que a minha fé revela as minhas obras em Cristo. Se você diz crer em Jesus, amar Jesus, mas não produz obras dignas de um salvo, com Cristo você jamais se encontrou na vida, e por Ele jamais você foi transformado. Porque uma vez encontrados em Cristo e por Cristo, somos transformados na semelhança dEle, e na semelhança dEle somos chamados a boas obras. O que Jesus está ensinando aqui é que homens e mulheres chamados para o arrebatamento e para a eternidade terão um testemunho evidente nesse mundo de servir o perdido, servir o necessitado. Confins da Terra não é uma obra missionária para quem tem um chamado especial. Não, Confins da Terra é um chamado para toda a igreja, para servir as nações. Seja pregando o evangelho a eles, dando comida a eles, dando água a eles, visitando, seja em que circunstância for. Tem que ter obra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só tem música na sua boca? Só tem instrumento sendo tocado aqui na hora do louvor? Só tem oportunidade, Marcelo, no culto especial? Só tem sermão, Clodoaldo, quando você é convidado para pregar? E lá fora? O que acontece na sua vida comum? Tem pregação do evangelho efetivo? Tem socorro para o pobre? Tem amparo para a viúva? Tem socorro para o órfão? Tem visita quando você pega e consagra as suas férias e vai lá para o Vale do Jequitinhonha, vai lá para o sertão nordestino, vai lá para a Amazônia, e você dedica as suas férias para servir um povo que tem necessidade de tudo. Vinde, benditos do meu Pai, entra na posse. Por quê? Por quê? Porque eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber, você me vestiu. Você me hospedou, você não me deixou desamparado no relento. Você me visitou quando eu estava sozinho, solitário, abandonado. Você sempre trouxe esperança. Senhor, mas quando é que a gente fez isso? Aí Jesus responde: quando vocês fizeram a cada um desses meus pequeninos irmãos. E essa frase aqui é que me chama a atenção. Pequeninos irmãos. Porque essa é a expectativa que Jesus tem de mim e de você. Porque na pregação do evangelho, na evangelização,
Homens e mulheres nascem de novo e se tornam irmãos de Jesus, filhos de Deus. 10 anos a de renovar. Está na hora de fazer mais, né? Preocupa não. Encontre esse lugar para encher a sua reserva de azeite, que você vai ter clareza, que nós teremos clareza do caminho que nós devemos seguir. Vamos adorá-lo, irmãos? Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Se coloque de pé, vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo.